Louvado seja Deus. Deus abençoe, queridos irmãos. Efésios capítulo 1, verso 3 ao verso 5. É o texto da mensagem desta manhã. Está escrito: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Vamos orar. Bondoso Deus, mais uma vez, Senhor, suplicamos a ação do Teu Santo Espírito. Venha nos instruir, venha nos ensinar, venha iluminar a nossa mente, para que nós possamos compreender perfeitamente a Tua vontade, a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Esta palavra é verdade. Ouçam a palavra de Deus e pratiquem a palavra de Deus. Não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. O eterno e poderoso Deus criou todas as coisas para o louvor da sua glória. Pense comigo aqui num escultor que faz ou que realiza uma escultura majestosa. Quem deve receber essa glória? Ou quem deve receber os elogios? Será que seria uma terceira pessoa? Não. Os elogios devem ser dedicados a quem? Ao escultor. Assim, quando nós olhamos a obra de Deus, tudo que Ele criou, e a obra da redenção em Cristo Jesus, a quem nós devemos dar glória? A quem nós devemos bendizer, senão Deus, o Criador de todas as coisas? O ser humano deve reconhecer na criação, na obra de Deus, um único e eterno e poderoso e santo Deus. Neste caso, a idolatria, como já prescrito na palavra de Deus, é proibida. Nosso Deus requer exclusiva adoração. O Deus majestoso e transcendente escolheu nos amar antes da fundação do mundo e fez uma aliança para ser o nosso Deus e nós, o seu povo escolhido. Este relacionamento aliancista foi firmado antes da fundação do mundo e confirmado no envio de Jesus, conforme 1 Pedro, capítulo 1, verso 19 e 20, que leio agora. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Cristo foi enviado e foi levantado no maldito madeiro para cumprir a promessa de Deus, para cumprir efetivamente aquilo que traz esta aliança, o seu sangue. O pecado de Adão e Eva havia rompido o relacionamento com esse Deus santo. Devido à desobediência do primeiro homem, o pecado gerou a morte e a separação neste relacionamento entre o homem e Deus. A lei prescrevia a morte para aqueles que cometem o pecado, para aqueles que desobedecem a Deus. Entretanto, Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Jesus recebeu em nosso lugar a sentença do pecado e, consequentemente, a morte de cruz. Com seu sacrifício único e perfeito, foi restaurada a comunhão com Deus. Jesus realizou tudo o que era necessário para a nossa salvação. Vou repetir. Jesus realizou tudo que era necessário para te salvar.
Consequentemente, a fé que recebemos como dom opera em nós. Somos gratos a Deus por tudo que Ele fez. Somos gratos a Deus por todos os benefícios conquistados na cruz. E por isso nós somos chamados a obedecê-lo. Somos chamados a amar de todo o coração. Somos chamados a servir, ser instrumentos do seu amor. Uma vez que Ele nos amou primeiro, nós agora somos capazes de amar a Deus e também ao nosso próximo. E essa fé nos constrange, ou o amor nos constrange a viver para o Senhor, movido por esse senso de gratidão, reconhecendo que recebemos a graça, reconhecendo que nós não merecíamos, mas Deus nos alcançou com sua graça. Nossa dívida era imensa. Pense um pouquinho. Pense que você tivesse na mão um caderno e uma caneta. E você fosse capaz de lembrar de todos os atos que você cometeu que desagradasse a Deus. Cada um deles, se você tivesse uma boa memória, escrevesse nesse caderno. Creio que a conclusão seria essa: uma dívida imensa, uma dívida astronômica. Em Lucas capítulo 7, verso 47, está escrito: por isso te digo, perdoados-lhes são os seus pecados, porque ela muito me amou, mas aquele a que pouco se perdoa, pouco ama. Deus provou o seu amor por nós na cruz, enviou o seu Filho, mostrou que nos ama em uma atitude. E nós, por gratidão, devemos fazer justamente como essa mulher que foi e derramou um perfume caríssimo aos pés de Jesus. E Jesus disse: ela fez isso porque muito me ama. Assim somos chamados nesse amor para sermos santos como Deus é santo. Está escrito: sede santo como Ele é santo. 1 Pedro 1,16. Então, podemos dizer que fomos predestinados para a santidade. O apóstolo Paulo escreveu a carta de Efésios em sua primeira prisão em Roma. Durante 2 anos ficou numa casa alugada, vigiado diariamente pelos soldados romanos. E durante esse período, Paulo encorajou os crentes de Roma e escreveu 4 cartas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Longe de se achar um prisioneiro de Roma, ele se considerou um preso no Senhor. As circunstâncias adversas na vida de Paulo não fizeram que ele perdesse a esperança ou a fé. Ao contrário, foi instrumento da graça de Deus às igrejas. O apóstolo Paulo enfrentou sérias dificuldades, mas não se desesperou, pois sua confiança estava plenamente firmada em Deus. É importante ler aqui o Salmo de Davi, capítulo 18, verso 1 e 2, que está escrito: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Baluarte, sustentáculo, alicerce, base. O apóstolo Paulo sabia que podia confiar em Deus. Mesmo diante dos sofrimentos, das adversidades, das circunstâncias, da prisão. A prisão não limitou Paulo, porque ele foi um instrumento de Deus para escrever essas cartas que hoje nós temos em mãos. E aqui eu quero fazer a primeira aplicação. Se você enfrenta algum tipo de dificuldade, deposite sua confiança em Deus. Paulo não se deixou abater pela prisão. Ele era um preso no Senhor.
e a compreensão da realidade espiritual ajudou o apóstolo Paulo a superar interiormente as cadeias, a limitação de espaço. A fé ajudou ele nisso. Deus tinha um propósito nisso. Às vezes nós não sabemos o propósito de Deus porque Ele não nos revela. Deus colocou ele lá porque queria que ele escrevesse grande parte do Novo Testamento, inspirado pelo Espírito Santo, para termos aqui. Seu propósito era chegar em Roma. E ele foi um vaso escolhido por Deus. E Deus lhe mostrou o quanto era importante o sofrimento. Ora, aqueles que são presos injustamente, devemos também orar por eles. Ore por nossos irmãos que estão presos no Senhor em outros países, em outras nações. Às vezes nós ficamos muito sem informação ou não buscamos a informação. Mas temos irmãos que estão presos em outros países, outras nações, injustamente ou por anunciar o Evangelho. O verso 1 que nós lemos, ou melhor, o verso 3 do capítulo 1 está escrito: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo registrou que a igreja, os escolhidos de Deus, é um povo extremamente abençoado. Muito abençoado. Com toda a sorte de bênção que eles receberam. E o apóstolo Paulo exalta a Deus nessa doxologia, ou seja, nesse hino, nesse cântico de exaltação ao Senhor, registrado aqui a partir do verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa bendizendo. No Novo Testamento, a palavra eulogetóis, bendito, é usado exclusivamente para se referir a Deus. Só Ele é bendito. Só Ele é digno de receber o louvor, a adoração. Deus é bendito quando Ele é louvado, quando nós louvamos. Deus é bendito por tudo que Ele criou. Deus é bendito por sua bondade, por sua misericórdia. Deus é bendito porque, desde a fundação do mundo, Ele escolheu nos amar. Ele escolheu enviar o seu Filho Jesus Cristo, mesmo sabendo que nós iríamos desobedecê-lo. Deus é bendito por toda a provisão que Ele nos dá. Deus é bendito também por tudo que Ele mantém. E é importante também a gente destacar 3 verdades aqui. A fonte de todas as bênçãos, Deus. A natureza das bênçãos que nós recebemos, a natureza é espiritual e não material. Temos toda a sorte de bênção espiritual, conforme o texto diz. Precisamos pensar um pouquinho nisso. O que vale mais? Algo material ou espiritual? O que tem um valor eterno? Algo espiritual. O que você vai levar aqui de material quando você morrer? Nada. Nem a roupa que vai ser vestida no seu corpo sem alma e ser colocada no caixão. Absolutamente nada de material você vai levar para a eternidade. Mas Apocalipse diz que bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, porque as suas obras os acompanham. Você é chamado para servir a Deus. E você tem que servir porque você o ama.
A motivação tem que ser a gratidão. A motivação tem que ser o amor. Não para aparecer. Não para buscar cargos. Não. Simplesmente como servo e serva, comprada pelo precioso sangue de Jesus, se colocando na condição de escravo, para louvor da glória e da graça de Deus. E qual que é a esfera de todas essas bênçãos que nós recebemos, bênçãos espirituais vinda de Deus? Regiões celestiais em Cristo. E, logicamente, não se refere a uma localização física, mas a uma esfera da realidade espiritual, a qual o crente foi elevado. Lembre-se que a nossa cidadania encontra-se no céu. O seu nome está escrito no livro que está no céu. Seu pai está no céu. Seu tesouro está no céu. E o nosso Redentor, Jesus Cristo, está assentado à direita de Deus. Essa esfera que o cristão vive também é em Cristo. Estamos em Cristo. Todas as bênçãos recebidas foram através de Cristo. Os crentes são fiéis em Cristo. Somos escolhidos em Cristo. Recebemos a graça em Cristo. Temos redenção em Cristo. Somos feitos herança em Cristo. Nossa vida está erguida acima das coisas passageiras e temporais. Nossa vida está erguida acima das coisas temporais. Vamos pensar aqui para vocês guardarem isso no seu coração. É como se estivesse dentro da arca de Noé, erguida acima das águas, que destruíram tudo aquilo que era temporal. Você está erguido em Cristo nessas regiões celestiais. O verso 4 ainda diz: assim como Ele nos escolheu nele. Deus nos escolheu em Cristo. A eleição é um ato livre da soberana graça de Deus. É bíblica. Está escrito na palavra de Deus, como nós lemos aqui. E ainda encontramos em Romanos. Ele tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. E compaixão de quem Ele quiser. Deus, o Pai, é autor da eleição. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Foi Ele quem nos escolheu. Os pecadores perdidos, entregues a si mesmo, naturalmente não procuram a Deus. É Deus quem dá o primeiro passo. É Deus quem vai ao nosso encontro. É Deus quem provou o seu amor. Foi Deus quem enviou o seu Filho Jesus Cristo a este mundo. Deus, em seu amor, é quem salva os pecadores. A salvação pertence a Deus. Deus não nos escolheu porque previu que nós iríamos crer, mas nos escolheu para que a gente pudesse crer. Deus não nos escolheu por causa de nossa santidade, mas sim para sermos santos, irrepreensíveis. Deus não nos escolheu por causa das boas obras, mas para as boas obras. Deus não nos escolheu por causa da nossa obediência, mas pelo contrário, para a obediência. A fé, a santidade, as boas obras, a obediência não são a causa, mas o resultado da eleição do nosso Deus que nos amou. Ou seja, a causa da eleição não é o objeto, mas sim aquele que nos amou, Deus. Deus nos escolheu não por causa dos nossos méritos. Vou repetir isso. Eu quero que você guarde também no seu coração isso.
Deus não escolheu você por causa dos seus méritos, mas escolheu você apesar dos seus deméritos, dos seus deméritos. Graça é isso. É favor que não merecemos. E por isso nós precisamos realmente bendizer o Senhor. Precisamos bendizer o Senhor com o nosso coração, com nossa vida. Porque não merecíamos estar aqui louvando a este eterno e santo Deus. Se não fosse a misericórdia, a graça de Deus nos ter alcançado. Deus planejou a nossa salvação antes de lançar o fundamento da terra. Antes que houvesse terra e céu. Nos tempos eternos, conforme 2 Timóteo 1,9. Nos escolheu desde o princípio para a salvação, conforme 2 Tessalonicenses 2,13. E nesse verso que nós lemos aqui, Efésios 1,4, nos escolheu antes da fundação do mundo. Paulo diz em Romanos, capítulo 8, verso 30, que Deus nos predestinou, nos chamou, nos justificou, resumindo, e nos glorificou. Nossa vida está segura nas mãos de Deus, nas mãos de Cristo, e ninguém pode nos arrebatar. O agente da eleição é Cristo. Nos escolheu nele, o verso 4 ainda diz, nos escolheu nele. Nele quem? Cristo. A eleição não anula a cruz, antes a inclui. Não somos salvos à parte de Cristo, ou de seu sacrifício, mas através da morte de Cristo. E o objeto da eleição é a igreja, o povo escolhido, amado, o povo comprado em todos os tempos. 1 Pedro 1, verso 18 e 19. Vou ler novamente. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como do Cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Como eu falei, as coisas de Deus têm as qualidades de Deus, são eternas, o nosso Deus é eterno. Os valores da eternidade são mais preciosos do que os valores temporais. O sangue de Cristo vale muito mais que ouro ou que prata, porque essas coisas são perecíveis. E fomos resgatados através do sangue de Cristo. E daqui a pouco iremos celebrar a ceia do Senhor. Mas tudo isso tem um propósito. Precisamos bendizer o nosso Senhor. Sabemos que Ele nos escolheu sem mérito nenhum, né? E nós chamamos isso de eleição incondicional. Mas tudo isso tem um propósito. Está aqui no verso 4 ainda. Ou melhor, no verso 4. Fomos chamados à santidade e para sermos irrepreensíveis. Enganam-se aqueles que pensam que a doutrina da eleição promovem ou estimulam uma vida relaxada, vamos dizer assim, sem compromisso. Somos eleitos para a santidade e não para o pecado. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, conforme 1 João 3,8. Deus, Ele é santo por excelência, porque é diferente dos homens. Assim, Deus escolhe o cristão para que também seja diferente dos demais, seja santo, seja separado e reflita o caráter de Cristo. A palavra ser irrepreensível,
uma palavra grega chamada amomos, traduzida como irrepreensível. É a palavra que significa um sacrifício imaculado. Isto é, sem mancha, sem defeito. Um sacrifício que é perfeito. Neste entendimento, o cristão é como uma oferta a Deus. Nosso viver tem que ser perfeito. Ser de santo como Ele é santo, ser de perfeito como Ele é perfeito. Cada parte de nossa vida, o nosso trabalho, nossas palavras, nosso lazer, nossa vida familiar, nossas relações pessoais devem fazer parte dessa oferta a Deus. Tudo que você tem feito em suas relações, tanto profissionais, familiares, acadêmicas, eclesiásticas, você apresenta tudo isso como uma oferta a Deus? E sobes como cheiro suave ao Senhor? Somos chamados a ter essa vida santa e irrepreensível. A eleição tem como alvo nos levar a uma vida limpa, pura e santa. Somos a noiva de Cristo que será apresentada pura, santa, sem mácula, sem defeito. E por último, o verso 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Deus nos predestinou para viver com Ele. Aquela comunhão do jardim do Éden, que foi quebrada pelo pecado, não foi terminada ali. Deus já tinha provido um plano para restaurar esta comunhão, que é o envio do seu Filho Jesus Cristo. Fomos predestinados para estarmos com Deus, comunhão com Deus. Fomos eleitos para Deus, para andarmos com Deus, para nos deleitarmos em Deus. Imaginem vocês a felicidade de Enoque de andar com Deus. E a maneira que Enoque andou com Deus agradou a Deus, que Deus o tomou para si. Ele não viu a morte, não sofreu a morte. E esse viver de Enoque é um viver em santidade. Hebreus capítulo 11, verso 5 está escrito: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes de sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Na presença de Deus é que nós encontramos a plenitude da alegria, conforme o Salmo 16, verso 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Não deixe o inimigo te enganar. O inimigo é homicida e mentiroso. Não deixe ele lhe enganar. Não deixe ele lhe enganar com essas coisas temporais. Ele é astuto. Não deixe. Olha só, a nossa felicidade, a nossa alegria está em Deus, em ter comunhão com Ele, em andar com Ele. Deus nos adotou, filhos adotivos. E a decisão de adotar uma criança é uma decisão consciente. E uma decisão de amor. Geralmente os pais falam que é meu filho do coração. Deus nos adotou.
sem a gente merecer. Foi uma escolha voluntária de Deus, baseada na sua soberania, no seu beneplácito. E por isso, realmente, nós devemos bendizer o Senhor. Terminando. Bendiga a Deus. Você foi tremendamente abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Deus te escolheu antes da fundação do mundo em Cristo, com o propósito de você viver aqui uma vida de santidade. E nos amou ao ponto de enviar o seu Filho e nos adotar nesta família. Você já parou para pensar que o céu, o nosso destino, estar com Deus para todo sempre, é um lugar essencialmente santo? É um lugar tremendamente santo. Tudo que há no céu reflete a majestosa santidade de Deus. Seus habitantes, suas atividades, suas palavras são santas. E aqui nós precisamos viver nessa santidade. Precisamos estar confortáveis em ter uma vida santa. Vimos que a felicidade é andar com Deus. Então nós precisamos realmente andar com Deus em santidade e ser irrepreensíveis. Pense, um peixe fora d'água, ele não é feliz. Ele morre. A felicidade do peixe está dentro da água. A sua felicidade plena é estar em Cristo. Ser usado como instrumento da graça de Deus. Porque você vai desfrutar do céu, que é um lugar santo. Quando Deus falou com Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque esta terra é santa. Porque Deus estava lá. O Espírito Santo está na sua vida. E você tem que tê-la como uma expressão da santidade de Deus. Que você possa viver este propósito, pelo qual você também foi eleito. Glorificar a Deus e ter uma vida santa. Bendiga ao Senhor sempre. Amém? Pai eterno, obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Senhor, por ter enviado o teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela manifestação e pela prova do teu amor na cruz. Obrigado, porque fomos resgatados com o precioso sangue de Jesus. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém.